Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre esse jogão da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí o jogo que aconteceu no Maracanã, o jogo entre Flamengo e Corinthians, 4 para o Flamengo, 0 para o Corinthians. O Pedro fazendo 2 gols no jogo, a Arrascaeta e Cebolinha marcaram os seus gols, que também tivemos aí por parte das comemorações dos 60 anos da TV Globo, e o Flamengo dominando a partida contra o Corinthians no Maracanã, e que nós vamos estar falando muito isso desse jogo, que nós vamos estar falando muito sobre isso e outros mais nesse jogo do Clássico das Multidões, tá bom, pessoal? Para você que está nos acompanhando, meus amigos e minhas amigas, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, é claro, deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho e também ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real, tá bom, pessoal? E também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, e às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, também acompanha pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet, pela Dial 98.7 FM, falando sobre o futebol carioca, também da seleção brasileira, é claro, com muita informação e também com debate, que é muito importante para você, ouvinte, para você, meu amigo ouvinte, melhor dizendo, da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, e também do inclusive também do Conversa de Torcedor, é claro. Com certeza estamos juntos com vocês aí, né, para comentar futebol, do esporte, enfim, que vocês vão acompanhar com mais detalhes. Vamos falar aqui, pessoal, do Flamengo e Corinthians, o clássico das multidões, mas o Flamengo, meus amigos, Flamengo goleou contra a equipe do time do Corinthians, 4-0, os gols aí do Cebolinha, que abriu aos 5 minutos de jogo, né? Aos 4, né? Melhor dizendo, do primeiro tempo. Pedro ampliou, o Arrascaeta ampliou a vantagem, Pedro, né, fizeram os gols, né, com 2 gols, né, do Pedro, um deles de pênalti, e principalmente aí o time do Flamengo conseguiu essa vitória, né, que é o líder do Campeonato Brasileiro, mais líder do que nunca. Flamengo com 14 pontos, lidera o Brasileiro, e o Corinthians 12º colocado atualmente com 7 pontos ganhos. E vamos falar aqui desse jogo, e foi um baile no primeiro tempo. O Flamengo teve um baile na partida e deu gosto de ver, né? Deu gosto de ver no jogo, principalmente nessa partida. E o Flamengo, né, teve um domínio, né, um domínio de jogo. Começou com esse domínio no primeiro tempo, o rubro-negro é, marcando gols, 4 da primeira etapa, aproveitando a assistência do Arrascaeta. O Cebolinha fez o gol, né, e que deu um corte para tentar fazer o gol, né, de perna direita para fazer o gol, né, na marcação Mateuzinho em cima para fazer 1-0. E 2 minutos depois, né, o Pedro cabeceou na trave. O Flamengo domínio de partida no jogo. O Corinthians ameaçou se encontrar no meio de campo, que tem no meio de campo, inclusive, com uma espécie de jogadores ali, né? Com o Carrillo, o Breno Biton, o Carrillo, ou melhor dizendo, o Raniel, melhor dizendo, o Breno Biton e o Carrillo. Até também aí, né? Também com 3 jogadores de ataque, né? Com o Yuri Alberto, Depay e o jogador Ángel Romero, né? Mas, né, tentar conseguir se encontrar no meio de campo com o direito a chute do Carrilho, defendido pelo goleiro Rossi. Mais os espaços à frente da área que geraram, assim, um balde de água gelada na equipe corintiana. Aos 30, o Arrascaeta, um avanço, né, que começou tudo, com o Pulgar no meio de campo, Pedro rolando bola na intermediária para o Arrascaeta, que chutou no cantinho direito do goleiro Hugo Souza, né, para fazer o gol aos 30. E 3 minutos depois, novamente, a equipe do Corinthians falhando na saída de bola, o Flamengo aproveitando a chance. E antes de mais nada, temos aqui uma novidade, né? E 3 minutos depois, inclusive, novidade, né? Novamente, na melhor dizendo, após cirurgia no joelho, nos joelhos
E 3 minutos depois, Pedro, né, de novo, novamente titular depois de 8 meses, quase 8 meses, né, depois de uma cirurgia no joelho esquerdo e de uma longa recuperação, e que aproveitou um erro do goleiro do Corinthians, né, o Hugo Souza, né, a equipe do Corinthians teve dificuldades também para conseguir rolar a bola para tentar de uma saída de bola bem mais controlada, mas não foi bem assim. Uma falha do Hugo Souza, né, o Ranieri ia pegar a bola, mas o Pedro chegou chutando, né? Colocando para conseguir o ângulo para fazer o gol, né? Botou rasteirinho para conseguir fazer o gol. E então, marcando o gol, o time do Flamengo voltando a marcar o Pedro, né, no Maracanã com a camisa do Flamengo né? Já teve aí no Maracanã 2 gols, né, contra o Juventude, inclusive, na goleada de 6-0 e no apagar das luzes, né, do brilho do tempo, ainda tentou sacramentar a goleada, mas o Hugo Souza fez uma ótima defesa, que ele fez um drible do primeiro marcador, tirou o segundo marcador para a jogada e o Hugo Souza com o pé, né, com o pé tirando para escanteio. Então, o Pedro voltando a ser o Pedro, né, das grandes jogadas, dos gols que a torcida do Flamengo gosta de ver. Então, isso é muito importante. E o Flamengo voltou a levar perigos no segundo tempo nos primeiros minutos. E com a bola do Arrascaeta explodindo na trave do Hugo Souza, num erro do Mateuzinho. E a blitz do Flamengo caiu de ritmo na etapa final. Afinal, o para cá já era largo, né? Já estava consumido. Afinal, o para cá já estava consumado, né? A goleada do Flamengo, né? Já estava sacramentada, melhor dizendo para vocês, já tá sacramentado, mas isso não impediu o surgimento de novos lances, novas chances, né, de gol da equipe do Flamengo, chances de perigo, né, como um chute do De La Cruz defendido pelo Hugo Souza, e aos 30 o Ramon Abad Abel, né, foi chamado à cabine do VAR para analisar um possível pênalti do Igor Coronato em cima do Arrascaeta, e o árbitro assinalou a penalidade e o Pedro, né, coube a ele dar números finais da goleada sobre o Corinthians, que no final do jogo, né, os cerca de 67 mil torcedores presentes, né, no Maracanã ainda protestaram e pediram, né, diminuição do valor de ingressos, né, lógico, né, a cobrança do BAP está em cima disso, então vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então é uma situação que principalmente tem que ter a situação de abaixar os preços para que todo mundo para que todo mundo possa, né, estar no Maracanã, né? E também, pro lado do Flamengo, né, com os dois artilheiros, né, o Pedro e a Arrascaeta, né, e que temos aí o Arrascaeta com 5 artilheiros do Campeonato Brasileiro e o Pedro com 4 gols de volta a fazer gols, inclusive, no campeonato, né, principalmente aí estão em ótima forma, né, por conta do trabalho muito importante da comissão técnica do Felipe Luiz, que isso hoje vale muito, né, para essa comissão técnica de hoje, que vale muito isso, né, um ponto positivo. Já pelo Corinthians, sob os olhares do Dorival Júnior, o novo técnico do Corinthians, né, na despedida do interino, né, o Orlando Ribeiro, essa passagem aí do Orlando Ribeiro pela equipe principal, né, do técnico da equipe principal do Corinthians, é claro. Corinthians viveu de uma tarde para esquecer, né? Erros defensivos em demasia, né? Em demasia. Também uma avalanche sofrida e também de uma avalanche sofrida, né? Uma avalanche sofrida pelo e também de uma avalanche sofrida, né, no primeiro tempo, e o Romero assumiu a responsabilidade pela derrota e admitiu que o time não se comportou bem no Maracanã. Então é uma situação aí do time do Corinthians, lógico, né, do surgimento, ou melhor dizendo, do acontecimento que aconteceu do Corinthians, que para a equipe corintiana tem que mudar muito, né? Mas para o Flamengo, que também teve o pênalti, né, convertido pelo Pedro, né? Lógico, o Arrascaeta, né, sofreu uma falta em cima do Igor Coronato, né? E o Ramon Abad Abel não sinalizou inicialmente,
né? Mas foi chamado pelo VAR, que revisou a decisão, marcando de um pênalti, que foi num toque em cima, um pé, né? No toque do pé, no pé direito do jogador do Flamengo, e aí acabou marcando o pênalti. Então o Flamengo, tendo aí a situação da equipe rubro-negra, está na liderança com 14 pontos ganhos, né? Lógico, com 14 pontos. E o Corinthians, 12º, com os 7 pontos ganhos. E o Flamengo vai encarar contra a equipe do time do Botafogo da Paraíba, não em João Pessoa, mas lá em São Luís, no Maranhão, lá no estádio Castelão, pela Copa do Brasil, na terceira fase. Quinta-feira, esse jogo às 8 da noite. Já a equipe do Corinthians vai encarar contra a equipe do Novo Horizontino nesta quarta pela Copa do Brasil. Então também tivemos aí uma homenagem também aos 60 anos da TV Globo, né? Em que tivemos aí de uma parte das comemorações dos 60 anos da Globo, em que também, né, que foi reprisada também, restauradas, né, que foram comemoradas também, né, na primeira transmissão da TV Globo, inclusive, do jogo entre Brasil e União Soviética no Maracanã, no dia 21 de novembro de 65, né, e foi um empate 2-2. E quem narrou nesse jogo aí, que foi um videotape, né, videotape na época, e quem narrou foi o Teixeira Reiser, saudoso Teixeira Reiser, né, que narrou essa partida pelo videotape, e quem tava, né, reportando, né, as notícias, né, nas reportagens, era o José Carlos Araújo, garotinho, hoje narrador da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Então, grandes histórias aí do futebol. Então, foi comemorado aí, né, no Maracanã, nos 60 anos da TV Globo, né, nessa parte, nessas comemorações, antes da primeira etapa, e no jogo, o Flamengo conseguiu, pelo placar de 4-0, uma importante vitória e também convencendo seu torcedor, né, e tendo aí um grande jogo aí no Maracanã e o Flamengo conseguindo aí esse resultado importantíssimo, chegando à liderança do Campeonato Brasileiro. Tá bom, pessoal? E também nos jogos que vão acontecer no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo volta a jogar no próximo final de semana contra o Cruzeiro, a partir das 6h30, lá no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, lá no Parque do Sabiá. Não é no Mineirão, é lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, em Minas Gerais. E o Corinthians, já com o novo técnico, né, o Dorival Júnior, vai encarar contra a equipe do Internacional de Porto Alegre no próximo sábado, às 6h30, na Neoquímica Arena. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversas Torcedor para vocês. Se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e deixem aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo, temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas, no canal do YouTube e também às 11 da manhã, no nosso programa ao vivo, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, no YouTube do Conversas de Torcedor, pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net, pela Dial 98.7 FM e pelas redes sociais, é claro, para falar do futebol e dos esportes para você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia e fique com Deus. Até o próximo pós-jogo aqui do Conversas Torcedor. Valeu, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.